No dia seguinte, Telêmaco foi à cidade. Quando chegou ao palácio, Penélope, a mais paciente das mulheres, beijou o filho chorando. Minha mãe, disse ele, acabo de escapar à morte. Peço que vá com as criadas para seus aposentos e faça uma boa promessa a Zeus para que ele castigue nossos inimigos. Eu vou ao encontro de um hóspede que me acompanhou até aqui e está na casa de Pireu, onde se encontram os presentes que ganhei do rei de Esparta. Em frente ao palácio de Ulisses, os pretendentes se divertiam, fazendo arremessos de discos e jogando dardos. Entretanto, Ulisses e o porqueiro Eumeu caminhavam para a cidade. Eles pararam para beber água em uma fonte, onde encontraram o pastor Melântio, que conduzia as melhores cabras do rebanho de Ulisses para alimentar os pretendentes. Disse o pastor agressivamente: para onde vai levar esse parasita que vive à custa dos outros? Se for ao palácio do divino Ulisses, vão acabar com ele. Eumeu e Ulisses iam ao palácio, mais devagar. Quando chegaram ao palácio, um dos cães levantou a cabeça e começou a abanar o rabo. Era Argos, o cachorro de Ulisses, que reconheceu o dono, mas estava tão velho e tão maltratado, dormindo no meio do esterco. Ulisses ficou muito sentido. Lágrimas escorreram dos seus olhos ao ver o seu animal naquele estado. Como é que meu cachorro, que era tão forte e bonito, foi parar no meio do esterco? Quando o dono não está perto, os criados não querem trabalhar. Por isso não cuidaram do seu cão. Parece que Argos estava esperando apenas a volta de Ulisses. Ao reencontrar seu dono, depois de 20 anos, fechou os olhos e morreu. Mas o plano que Ulisses tinha traçado não podia esperar. Eumeu entrou no palácio e Ulisses ficou de fora à espera. Telêmaco logo avistou o guardador de porcos e fez sinal para que ele se sentasse à mesa ao seu lado. Em seguida, Ulisses entrou na sala, coberto de farrapos, e sentou-se junto. Telêmaco mandou servir-lhe um prato de comida. Quando Ulisses terminou de comer, a deusa Atena disse que ele deveria pedir esmola a todos os pretendentes, para ver a reação deles. Todos lhe deram comida, menos Antino, que o ameaçou. Ulisses respondeu, e o rapaz atirou um banco na sua direção, atingindo-o nos ombros. Em seu quarto, Penélope foi informada sobre o que se passava. Ama! Detesto todos esses pretendentes, e Antino é o pior de todos. Pediu à criada que fosse chamar o mendigo que vinha de fora, para saber se tinha notícia do marido. Para evitar a reação dos pretendentes, Ulisses disse à ama que viria falar com a rainha mais tarde, ao pôr do sol. Nesse momento, o porqueiro disse a Telêmaco que precisava voltar para guardar os porcos. Fique atento a tudo, muito cuidado com esses homens, avisou o guardador de porcos. Não se preocupe, Eumeu, pode ir, a noite está chegando, volte amanhã cedo. Depois que o guardador de porcos saiu, chegou ao palácio um mendigo da região, famoso pela capacidade que tinha de comer e beber sem parar. Era encorpado, mas não tinha força. Seu nome era Arneu, mas desde que se tornara mensageiro dos pretendentes, passou a se chamar de Iro, numa referência a Íris, a mensageira dos deuses. Ao avistar outro mendigo no palácio, viu nele um rival e quis expulsá-lo. Fora daqui! Gritou Iro para Ulisses. Se não me obedecer, vamos decidir isso no tapa. Que mal lhe fiz? Perguntou Ulisses. Nós dois somos miseráveis, podemos dividir as migalhas, mas se quiser brigar, estou pronto. Apesar de velho, derrubo você com facilidade. Antino percebeu o que estava acontecendo e decidiu atiçar a briga, prometendo ao vencedor um bom pedaço de carne. Rindo, os pretendentes se levantaram e formaram um círculo ao redor dos dois mendigos. Ulisses descobriu os braços e as pernas musculosas. Atena aumentou a força dos seus membros, fazendo com que eles redobrassem de tamanho. Todos ficaram admirados com aquela musculatura, inclusive Iro, que começou a tremer. A luta começou. Ulisses decidiu atingir o adversário de leve para não chamar a atenção. Depois de alguns golpes das duas partes, Ulisses agarrou o mendigo por um pé e arrastou-o para fora do palácio em meio às risadas de todos.
Os pretendentes cumprimentaram Ulisses e lhe deram um bom pedaço de carne. Que Zeus e os deuses do Olimpo deem a você o que mais deseja, disse Anfínomo. Anfínomo, respondeu Ulisses, parece-se com seu pai, que é sensato, bom e rico. Por isso peço que vá embora, pois a luta com os pretendentes será terrível. Atena, a deusa de olhos de coruja, pensava em tudo. Fez Penélope adormecer na poltrona em que estava sentada e tornou-a ainda mais bela do que era, deixando-a semelhante a uma deusa. Espalhou um brilho imortal em seu rosto, tornando-a mais esbelta. Em seguida, acordou a rainha de Ítaca. Ela apareceu na sala com o rosto coberto por um véu e acompanhada de 2 criadas. Quando os pretendentes viram aquela figura majestosa, sentiram um estremecimento. Depois de receber muitos elogios, ela respondeu: Sinto grande tristeza porque vocês não respeitam os costumes. Deveriam trazer presentes para se casar com uma mulher nobre e rica como eu. Ao ouvir isso, Antínoe mandou o arauto à sua casa buscar presentes, e os outros o imitaram. Logo Penélope recebeu colares, pulseiras e anéis de ouro, pérolas e pedras preciosas. A rainha voltou ao quarto com os presentes e os pretendentes continuaram a sua eterna festa. Quando escureceu, as criadas acenderam 3 braseiros para iluminar a sala. O astuto Ulisses pediu que elas subissem para ficar ao lado da rainha, dizendo que ele cuidaria dos braseiros. Elas começaram a rir, e a jovem Melanto, que era namorada de Eumarico, um dos pretendentes, ofendeu Ulisses. Disse que o lugar dele não era ali, e que se ele insistisse, poderia aparecer alguém mais valente que lhe quebrasse a cabeça. Ulisses ameaçou a contar tudo para Telêmaco. As criadas ficaram com medo e se espalharam pela casa. Ulisses então se colocou ao lado dos braseiros para manter o fogo aceso, e os pretendentes voltaram a insultá-lo. Eurímaco disse que poderia contratá-lo para trabalhar nas suas plantações, porém achava ele preguiçoso demais. O senhor imagina ser forte e grande, disse Ulisses, mas não passa de um atrevido e malcriado. Furioso, Eurímaco atirou um banco na direção de Ulisses, que se desviou rapidamente, e o criado que trazia o vinho é que o foi atingido. O rapaz caiu no chão e a sala ficou escura, pois ninguém avivou o fogo. Os pretendentes gritavam uns com os outros. Telêmaco tomou a palavra e disse que eles deveriam ir para casa, pois já tinham comido e bebido muito bem.